Amém, gente. Estão prontos para hoje? Estão prontos para a palavra? Vamos entrar no ministério da palavra e eu creio que Deus tem algo para falar muito impactante. Amém? Eu queria começar lendo um texto da Bíblia, que está lá no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 31 e 32. Já sei que vocês estão intimados pelo pastor Renato a trazer as suas Bíblias físicas para a igreja. Amém? Se você não tiver ainda, depois conversamos no final do culto para providenciarmos uma Bíblia para você. Romanos 8, versículos 31 e 32. Quem abriu aí diz amém. Só para saber se vocês estão acordados, tá? Porque de repente é muito cedo ainda. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tema da nossa mensagem: todas as coisas. Amém? Eu não sei se você parou para refletir alguma vez na sua vida o que podem ser todas as coisas. Você sabe o que é todas aqui no grego, no original? Você tem ideia do que é essa palavra todas? É todas. É exatamente a mesma tradução para o português. Amém? E eu sei que vai vir muitas coisas na sua cabeça e talvez você tenha parado para refletir o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário e o que isso redundou para nós. Mas hoje, eu creio que Deus vai mudar um pouquinho a nossa perspectiva. Porque quando nós vamos entender todas as coisas, nós vamos estar muito fixos naquelas que realmente fazem diferença nas nossas vidas. Amém? Eu gosto muito, gente, do livro de Romanos. É um dos meus livros preferidos da Bíblia, e o capítulo 8 especificamente é um dos que eu mais amo. É uma palavra tremenda. Não sei se você sabe, claro, o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele é a epístola mais longa que Paulo escreveu e ela é a mais completa no que tange a falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, basicamente, nós estamos falando aqui da obra de Cristo Jesus e a importância dela para as nossas vidas. Amém? Bom, mas o texto, gente, começa dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Quando você vê uma interrogação na Bíblia, assim, uma sentença que é uma pergunta, você precisa também se perguntar do que ela está falando. Muitas pessoas leem a Bíblia e pegam um versículo e elas esquecem que existe um contexto por trás daquilo, existe uma lógica de Deus, uma sequência que a gente precisa observar e precisa obedecer. Então, quando há essa pergunta da parte de Paulo dizendo, que diremos, pois, a essas coisas, eu preciso entender um pouquinho para trás o que é que Paulo está falando, do que ele está falando que são essas coisas, né? Para que depois a gente possa entrar efetivamente o que são todas as coisas. Então, se você pegar no mesmo versículo, no mesmo capítulo 8, versículos 28, 29 e 30, a Bíblia diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas, de novo, né, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam, todas quer dizer o quê? Todas. Carlão, o pneu do meu carro furou quando eu estava indo para o trabalho. Todas as coisas. Carlão, a minha máquina de lavar pifou, saiu voando, enrolou as roupas tudo lá dentro, foi um desastre. Todas as coisas. Porque nós imaginamos que somente quando acontecem as coisas boas, ou as coisas que nós desejamos, é que a vontade de Deus está se cumprindo. Mas aqui Deus dá uma direção muito clara. Quando Ele fala que todos aqueles que amam a Deus, e a gente precisa descobrir quem são essas pessoas, e precisamos descobrir se nós somos essas pessoas que amam a Deus, mas as pessoas que amam a Deus e têm um propósito, até mesmo, gente, o desastre está cooperando de alguma maneira para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu conhecimento de quem é a pessoa de Deus. Amém? Continuando, versículos 29 e 30 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou.
e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Predeterminação, só para a gente falar aqui de predestinou, predeterminação de Deus que levou ao chamado, o chamado que levou à justificação, e a justificação que levou à glorificação. Não sei se vocês conseguem entender o que é cada um desses temas, eu quero explicar para vocês. O que é chamado, gente? Não sei se o pastor Renato aqui fala muito assim, vocês têm um chamado, né? Sabe, Deus tem um chamado para você, Salvador. Deus tem um chamado. O que é isso? Essa palavra chamado aqui no original é literalmente chamar pelo seu nome. Isso significa que Deus tem uma proposta, tem um projeto que ele é particular e único, que é para você. Entenda isso. Tem muitas pessoas na terra que podem fazer o que você faz, mas não existe ninguém na face do mundo que possa fazer como você faz, porque você é um ser único. Você é um ser especial, você não é obra do acaso. Você não é uma junção de duas células que se multiplicaram dentro do corpo da sua mãe e você saiu assim. Você não é assim porque é assim, você é assim porque é fruto de um projeto de Deus. Amém? E aí ele continua falando que o chamado levou à justificação. O que é justificação? É literalmente tornar justo. O que é uma pessoa justa? Quando nós queremos fazer esse comparativo com as coisas naturais. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa idônea, uma pessoa que honra os seus compromissos, uma pessoa que fala a verdade, que não engana ninguém, que não quer tirar vantagem de ninguém. Agora, nós sabemos que nós não somos justos em nós mesmos, e nem poderíamos, porque nós somos pecadores. Mas é Deus quem nos justifica. Eu gosto muito de usar essa palavra justificação, porque é similar quando você era criança e você acabou brincando com alguma coisa que a sua mãe falou que não era para você brincar e aquela coisa se quebrou. E aí a sua mãe pergunta assim, por que esse negócio está quebrado? E aí você, criança, vai ofertar, né, vai colocar diante da sua mãe o quê? Uma justificativa. Veja bem, mãe, é tão bonitinho, eu fui pegar, estava disponível, mas eu não falei para você não pegar? Então, quando a gente fala de tornar justo, significa que eu não tinha uma justificação para apresentar para Deus. Por que eu peco? Deus, sabe o que é? Eu não tinha outra opção. Eu só tinha essa opção, era pecar. Deus não vai aceitar uma justificativa nova nossa, por isso Ele nos justificou, tá bom? E a justificação que por fim levou à glorificação. A gente fala, né, glória a Deus, a gente está acostumado, né, pentecostal, falar glória a Deus, aleluia, não é? Mas aqui fala que Deus também glorifica, e a gente precisa entender o que é essa palavra. Glorificar, gente, nada mais é que exaltar, que honrar. Então Deus quer exaltar e quer honrar você, a sua vida. Amém? Só que tudo isso começa com uma tal de predestinou. Caramba! E aqui, gente, eu sei que dá um pouquinho de nó na cabeça das pessoas. Porque se Deus me predestinou, significa que não há nada que eu possa fazer, porque Ele já escolheu como vai acontecer. Não sei se você teve essa sensação já na sua vida. Você imagina isso? Mas aí a gente fala sobre livre-arbítrio, que o pastor Renato já deve ter falado aqui alguma vez para vocês. O que é o livre-arbítrio? É a sua capacidade de decidir o que você quer. Quem decide por você? É você mesmo ou é outra pessoa? Depende, né? Tipo, em casa, eu tenho sempre a última palavra. E eu sempre falo, sim, amor. Então, o que é a gente poder tomar essa decisão? É o livre-arbítrio. Mas Deus deu mesmo o livre-arbítrio? E como é que vai funcionar a predestinação e o livre-arbítrio? Vamos lá. Essa palavra predestinação, gente, ela significa pro-orizo, tá? Junção de duas palavras no grego. Pro, que é antes, e orizo, que é determinar, ordenar. Então, literalmente, Deus está falando assim, eu ordenei antecipadamente. Não, pera um pouquinho, Carlão. Se Deus ordenou antecipadamente alguns para a salvação, então Ele também ordenou antecipadamente alguns para a perdição. Deus é mau. Tipo, eu estou sentado hoje na igreja aqui, glória a Deus, aleluia, e Deus me escolheu.
E Deus não escolheu as pessoas que estão lá fora, no mundão. Ué, gente, Deus faz acepção de pessoas? Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não quer? Deus simplesmente fala assim, você sim, você não. Você sim, você não. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que significa não ter acepção de pessoas? Deus não escolhe, simplesmente olha assim e fala assim, não, você não serve para mim. Ah, você eu gostei. Não, você não serve para mim. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Continuando. Como nós vamos então descobrir por que Deus elegeu alguns e outros não? Então a gente precisa estar ciente de uma palavra que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência. Eu vou falar de um conceito que para nós, seres humanos, é difícil, mas imagine da seguinte maneira, a sua vida e a minha, ela é uma linha. Nessa linearidade, eu não consigo voltar e nem avançar. Ok? Esquece o DeLorean do De Volta para o Futuro. Esquece essas histórias. Você está vivendo a sua vida aqui nessa linha, você tem lembranças daquilo que passou, você não pode mais voltar. E você está aguardando as coisas que vão vir, e diga-se de passagem, a gente não consegue enxergar sequer atrás da porta que tem aqui, quanto mais os dias que estão adiante de nós. Esses somos nós, seres humanos. Agora, Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas quando nós falamos isso, a gente entende como presente. Deus é todo poderoso hoje, Deus conhece todas as coisas hoje, Deus está em todo lugar hoje. Por quê? Porque Ele está aqui hoje na IA Church Limeira, mas eu sei também que Ele está lá em São Paulo, na IA Church sede. Ele também está lá na IA Church Campinas e nas demais igrejas e na casa de todos aqueles que o amam. Deus está em todo lugar, mas ficamos presos no presente. Presente, passado e futuro para Deus são uma coisa só. Veja o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Só achar aqui que eu perdi, está aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus não passa por essa linha do tempo que nós vivemos. Ele está em todo momento da nossa vida. Isso significa que Ele conhece todas as decisões que você vai tomar. Ele sabe os caminhos que você vai traçar para a sua vida. E Ele conhece o seu coração. Deus não faz acepção de pessoas simplesmente porque uma é assim ou outra é assado. Na verdade, as próprias pessoas estão decidindo não caminhar com Deus e Deus sabe disso. Quando você lê o Salmo 139 e você vê lá escrito que Deus escreveu um livro que tem todos os meus dias nele e os seus também. Isso não significa que Deus escreveu esses dias e que você simplesmente vai cumprir eles como se fosse um robozinho programado. Isso significa que você vai tomar decisões, e as decisões que você vai tomar, que Ele já conhece, mas você ainda não, Ele vai colocar um pacote de ações diante de você, para que você possa estar alinhado. Amém, gente? Deus não olha para aquilo que nós temos capacidade ou não, Ele olha para o nosso coração. Quando você vê lá Samuel, quando ele foi ungir Davi, que ele chega na casa de Jessé, e estão lá os filhos de Jessé, ele pega o mais velho, que era bonitão, grandão, fortão, e aí o próprio profeta fala, deve ser esse cara que vai ser o rei de Israel. Mas aí você vê Deus falando, não, Samuel, você está olhando para o homem. Eu não olho para o homem, eu olho para o coração. Amém? Então entenda que o livre-arbítrio e a predeterminação de Deus, elas estão alinhadas. Você não perdeu sua capacidade de tomar decisões, amém? Você não sai daqui achando que você vai ser guiado como se você fosse, sabe, um marionete assim, com as cordinhas? Você vai ter que tomar decisões na sua vida, como você vai ter que tomar uma decisão hoje no final desse culto. Está me entendendo? Então, Deus tem um projeto para nós. Mas esse projeto exige a nossa participação. E então ele diz que aquele que predestinou, ele chamou, aquele que chamou, justificou, aquele que justificou, glorificou. 2 etapas desse projeto nós temos que participar. Na predestinação, por quê? Porque depende do meu livre-arbítrio e aquilo que eu decido. Depois, quando ele me chama pelo meu nome. Brenda, venha. Raquel, venha. Salvador, venha.
Agora, você quer saber se você tem o livre-arbítrio ou não? Você pode dizer não para um chamado de Deus? A gente está sentado aqui no culto, gente, vamos ser assim, bem honestos e abrir o coração, né? A gente tem essa sensação de que eu não tenho como falar não para Deus. O que acontece conosco é que o Espírito Santo que trabalha dentro de nós nos estimula a estarmos debaixo de uma direção de Deus. Mas, gente, eu posso dizer não para Deus. Acredite se quiser. Porque tem muita gente que, infelizmente, está dizendo não para Deus. Lá em Zacarias, capítulo 7, versículo 11, nós estamos falando do profeta Zacarias pós-exílio, ok? Imagina que o povo foi todo cativo para a Babilônia, ficou lá preso. Por que eles foram cativos? Porque foram desobedientes. Deus alertou muitas e muitas vezes, mas eles não queriam seguir a Deus, foram para o cativeiro. Eles estão voltando do cativeiro. Zacarias é levantado como profeta e ele fala o seguinte: eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. O que ele está falando aqui? Eles não querem me seguir. E Deus deixou? Sim. Deus respeita a sua vontade. Ele deu o livre-arbítrio para você, e Ele mesmo, na sua autoridade, no seu poder, Ele mesmo se autoriza a deixar você tomar as suas decisões. Por isso, gente, as nossas decisões são muito importantes, sobre vários aspectos, principalmente no que tange nós buscarmos a Deus antes de dar passos. Uma vez, num culto de jovens, há muitos anos atrás, eu falei para as pessoas assim: gente, hoje eu não tomo nenhuma atitude de ir para algum lugar, viajar, comprar um carro, qualquer coisa, sem antes orar a Deus. Gente, eu não saio de casa para tomar um sorvete se eu não orar antes a Deus. E aí todo mundo... Entenda que muitas vezes você imagina que orar é você ajoelhar, pôr um louvor, entrar no mover, e isso é uma grande bênção. Mas você concorda comigo que não tem como a gente orar o dia todo assim? Como é que você vai ajoelhar no seu carro guiando para o trabalho? Ou no ônibus? Não sei aqui em Limeira, mas em São Paulo o transporte público é caótico, porque é muita gente e pouco transporte, então fica lotado de gente. Espírito de oração é você, ao longo do seu dia, se comunicar com Deus e ir falando, e expondo. Aprenda a buscar a Deus para tomar decisões, principalmente as mais importantes da sua vida. Amém? Vocês estão comigo ainda? Vocês estão meio assim, Jesus, que o Carlão está falando. Mas enfim, para que nós possamos chegar no tema que nós estamos falando, que é todas as coisas, é necessário nós entendermos primeiro o que Paulo está falando. Qual é a dica que Paulo está trazendo, qual é a direção que Paulo está trazendo do Espírito Santo para que a gente possa falar em todas as coisas. E aí, gente, eu pergunto para você, uma pergunta retórica, não quero que você responda, mas o que na sua cabeça significa todas as coisas? Se eu virar para o Salvador e perguntar: Salvador, o que são todas as coisas que Jesus fez por você? Ele vai falar provavelmente assim: Jesus me deu paz, Jesus me deu alegria, Jesus me deu saúde. E Jesus também, eu estou orando para Ele me dar uma academia grande, espaçosa, onde eu possa fazer os meus treinos lá, trazer muitos alunos. Se eu virar para o Renato e perguntar: Renato, o que é que Jesus, junto com todas as coisas, quer dar para você? Ele vai falar: paz, alegria, saúde, e um computador, um Pentium 10, com 1 tera de RAM, com 50 tera de HD, eu já nem sei, mas tem uma placa de vídeo de, sei lá, zilhões de gigabytes. Porque nós tendemos, de alguma maneira, naquilo que a gente gosta, nós pensarmos que essas coisas também estão incluídas para que Deus nos presenteie. Verdade ou não, gente? Eu quero falar para você, Deus realmente faz isso. E quando você começa a refletir sobre o que são essas coisas todas que Deus quer nos dar, e vai vir muita coisa na sua cabeça. Para os solteiros... Para os solteiros, uma mulher excelente. Para as solteiras, um varão de Deus, homem de oração, posicionado no lar, líder de célula. Amém? Para os que estão casados, unidade no lar, cooperação, amor, alegria. Gente, o nosso lar é um porto seguro, tem que ter todas essas coisas dentro da nossa casa. Se você não vive isso, nós vamos orar para você viver, né, princesinha? Então, no pacote de todas as coisas, muitas coisas estão inclusas.
Mas eu quero tratar somente 3 aspectos com vocês. 3 aspectos muito importantes que Jesus quer falar com você nessa manhã. Veja, eu sou apenas um transmissor. A palavra não é minha e o Espírito não é meu. Nem a minha vida não é minha mais, porque eu também entreguei para Ele. Mas aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã, você só vai poder se apropriar e viver se você quiser. E nem eu, e nem ninguém, e nem mesmo o Espírito Santo vai pegar essa palavra e enfiar dentro da sua cabeça. Ou, como a gente fala, goela abaixo, né? Você tem que desejar e receber essa palavra. Amém? Primeiro aspecto que eu quero falar para vocês sobre o pacote de todas as coisas que Deus está nos dando. Romanos 8,33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não sei se você já foi acusado alguma vez na sua vida. A gente sofrer acusação é uma coisa tão ruim, dá uma sensação tão ruim. Eu passei por uma experiência 2 meses atrás. E, gente, eu passei por uma experiência que eu acho que eu estava tentando me lembrar, que eu nunca havia passado em toda a minha vida. E uma pessoa me acusou de viver um cristianismo raso e que eu devia estar me preocupando, né, pensando, refletindo se eu não estava caminhando para o inferno. Bem, depende muito de quem fala conosco, não é verdade? Se você olha uma pessoa que você nunca viu na vida e a pessoa vem e acusa você de alguma coisa que você crê que você não cometeu, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas essa pessoa, ela não é qualquer um. É uma pessoa que me conhece há muitos anos. É uma pessoa que já me viu ministrar. E é uma pessoa próxima. Então, aquela palavra que veio de acusação sobre a minha vida, gente, eu vou falar para vocês, eu estremeci, no primeiro momento falei assim: Senhor, tem misericórdia de mim, alguma coisa está errada. Me levou a refletir e a buscar no Senhor, eu sou essa pessoa mesmo, Senhor? Eu estou caminhando para o inferno? Gente, a acusação é tão grave, e algumas acusações são tão poderosas, que mesmo que você não seja culpado, você acaba balançando diante daquilo. E a acusação, gente, é uma estratégia maligna. Nesse caso, depois de alguns dias refletindo, eu falei: não, está muito errado isso. E eu sei quem eu sou. E eu sei a obra de Jesus na minha vida. Eu sou pecador, ponto. Mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu tenho buscado ser uma bênção. Então o que foi falado aqui, não era aquela pessoa falando. Sabe quem era? O Satanás. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você tem, nós todos, né? Temos uma pessoa, um ser, que só tem um trabalho, basicamente. É acusar você de dia e de noite diante de Deus. Esse é o Satanás. Esse é o acusador profissional. Então isso serve de alerta para nós também, que ao mesmo tempo que nós, quando somos acusados de alguma coisa, existe a sensação ruim dentro de nós não sejamos pessoas que acusemos os outros. Amém? Seja uma bênção. Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça das pessoas que erram com você, mas uma boa conversa e de repente expor alguma coisa que a pessoa não viu, é isso que faz a diferença. Agora, se é ruim para nós sermos acusados de alguma coisa, nós sendo inocentes, agora você imagina Jesus. Jesus foi acusado de ser o líder dos demônios, Belzebu. Você cura as pessoas ou liberta os demônios, né, por Belzebu. Jesus foi acusado de romper a lei mosaica, e teoricamente é a lei do pai dele, certo? Curando pessoas no sábado. Jesus foi acusado de tudo que você pode imaginar. Eles pensaram em todas as estratégias para pegar Jesus numa curva e acusá-lo de alguma coisa. Aí eu pergunto para você, Jesus tinha pecado? Aleluia, porque se ele tivesse, nenhum de nós estaríamos aqui. Jesus não tinha pecado e ele foi acusado. Acusação, gente, é algo muito ruim.
E eu creio que Deus quer que você se aproprie dessa verdade. Eu não sei se você está sob acusação de alguém. Eu não sei se você está sob acusação de pessoas que não têm entendimento de qual é o seu coração. E às vezes pode ser até que você tenha errado. Mas não que você tenha errado de propósito para machucar ou magoar alguém. Às vezes, gente, numa situação de emergência, nós tomamos decisões estranhas pensando em nos salvaguardar. Não porque a gente quer prejudicar alguém, mas é porque a gente está com medo, a gente está ansioso, a gente está sob pressão, sob estresse. E muitas vezes ficamos debaixo de acusações. As acusações afligem a nossa alma. A única pessoa que podia nos acusar é Jesus. A única. E Ele não nos acusa. Lembra da mulher pega em adultério? Jesus chama, todos estavam ali para apedrejá-la, porque a lei determinava, foi pega em adultério, morte por apedrejamento, não tem conversa. E Jesus fala assim: quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E um a um eles foram deixando, mas sobrou Jesus. E Jesus é perfeito. Não sei se você consegue se colocar no lugar daquela mulher. Talvez você nunca tenha adulterado, mas você tenha cometido algum pecado que você se lembra que foi doloroso, e você olhar para Jesus e falar: eu sou culpado, eu sou culpado. E o próprio Senhor Jesus falar assim: ninguém te acusou? Então eu também não. Vá, mas não peques mais. Amém? Hoje é um dia que nós vamos deixar as acusações no altar de Deus. Nós somos inimigos de Deus, né? Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, somos inimigos de Deus. Mas nós fomos reconciliados em Jesus, para que não houvesse mais essa acusação sobre nós. Eu queria queria pedir ajuda da minha princesa a vir aqui um pouquinho, segurar o microfone. Eu vou ter que usar minhas duas mãos e vai ficar difícil. Amém, gente. Segura pertinho aqui. Imagine que essa mão aqui é você. E você, de onde você está sentado aí, ó, você é Jesus, você é Deus. Então Deus é perfeito e nós somos pecadores. Quando um pecador entra na presença de Deus, ele é consumido instantaneamente. Não é porque Deus é mau, é simplesmente porque Deus é verdade, é justiça, é santidade. Qualquer coisa que é fora disso, entra na presença de Deus, é consumido. Imagine que é como se fosse o nosso sol. Eu sou branquelo, gente, e o sol está bem distante da terra, de passagem, né? Mas se eu ficar assim, tipo, uma meia hora, 40 minutos, num sol de verão, sem protetor solar, eu fico vermelho, mas vermelho de um jeito, parece que eu estou incandescente, que eu brilho de noite. Agora imagine se você chegasse bem pertinho do sol, como se fosse do sol até a lua. Seríamos como nós, consumidos instantaneamente. Essa é a acusação que tem sobre nós. Mas o que Jesus fez? Quando você olha, ou seja, quando Deus olha para nós, Ele não vê você mais. Ele vê Jesus. E é por isso que nós não somos consumidos. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Mas além da acusação, gente, tem também a condenação, que é o segundo aspecto que eu quero falar com vocês. Romanos 8,34 diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se ser acusado, gente, já é algo terrível, imagina você ser condenado. Talvez não tenha ninguém aqui que tenha um dia sido condenado e realmente tenha ido para uma prisão, tenha passado uma noite no DP, ou tenha cumprido alguma sentença, porque poderia falar com muita propriedade o que é ser condenado.
Mas talvez você tinha uma dívida que você não fez e acabou tendo que assumir por causa de algum problema e você foi condenado a pagar essa dívida. Talvez você já tenha passado por uma situação como essa. Não dá uma sensação de frustração, de impotência, de meu mundo acabou? Só que nós somos dignos de condenação. Mas em 1 de Pedro 2:24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus tomou a nossa condenação. Quando nós falamos na condenação de Cristo, porque nós precisamos entender isso, se Ele tomou a minha condenação, então vamos entender qual é a condenação dele. Qual é a condenação de Cristo Jesus? Carlão, Ele foi morto, era uma sentença de morte. Tá, mas não é assim não, tá? Não é uma sentença de morte. Não é que nem um cara nos Estados Unidos que matou uma pessoa, foi condenado e está ali no Green Mile, no corredor da morte. E aí ele vai chegar naquela salinha, vão ligar um tubinho lá na veia dele e vão, injeção letal. Faz assim, um soprinho. Primeiro o cara recebe um analgésico, dorme, e depois entra a substância que mata ele. Está ali, bonitinho, deitado. Carlão, o cara morreu. Eu sei. Só que não foi assim que Jesus morreu. A condenação de Jesus envolvia, entre outras coisas, vergonha, tortura, agonia e morte. Primeiro, ele foi despido das suas roupas, diante de todo mundo que escarnecia. Talvez para a gente hoje pareça não tão absurdo, porque afinal de contas você põe uma sunga, um shorts, um biquíni e vai para a praia, né? Mas não era assim. Não era essa a situação. Ele foi despido das suas roupas. E despir as roupas é sinal de vergonha. Porque mostra quem nós somos. Por que Adão se sentiu envergonhado lá falou assim, nós estamos nu. Era vergonha de quem nós somos, pecadores. Então ele foi exposto à vergonha, não porque ele fosse pecador, mas porque ele levou o nosso pecado sobre ele. Depois ele foi torturado. Não sei se você sabia, mas o chicote, o açoite que foi usado em Jesus para cumprir parte da sentença, era um chicote que tinha 8 tiras de couro, e nessas tiras de couro tinham pedacinhos de ossos e metais retorcidos. E quando aquele chicote bate na pele de Jesus, ele não está apenas atritando com a sua pele, sabe, que fica aquele vergão vermelho, não era só isso. Aquelas pecinhas entravam dentro da carne dele, dentro do músculo. E quando o soldado romano puxava aquele açoite, vinha rasgando Jesus. Ele foi rasgado, gente, de cima e embaixo. De cima e embaixo. Sabe, lá em Isaías diz que ele foi moído. Ele foi moído. Mas não acabou aí. Depois foi colocada uma coroa de espinhos na sua cabeça. Aí talvez você fique imaginando em algum lugar aqui em Limeira que você passa e tem aquelas plantinhas bonitinhas que tem uma florzinha azul que tem uns espinhos, sabe? Eram uns espinhos assim, ó. E a Bíblia fala que eles bateram com uma cana, né, com um cajado. Bateram na cabeça, aqueles espinhos entraram na cabeça dele. Mas não acabou. Ele teve que carregar a cruz. Uma peça de madeira, que detalhe, não havia sido feita para ele. Não se esqueça que Jesus foi trocado por Barrabás. E ele carregou essa cruz por 600 metros. Você não sabe o que é 600 metros? Vou te ajudar. 6 quarteirões. Mas ele não estava andando num asfaltinho aqui de Limeira, não, lisinho, bonitinho. Eram ruas de pedra, irregulares. E ao longo do caminho, pessoas gritando, xingando, cuspindo nele. Imagina o desgaste que ele já tinha sofrido, o sangue que ele havia perdido lá atrás, ele caminhando com essa cruz, até chegar no Gólgota. Detalhe, tinha que subir. Chegando lá, ele foi preso na cruz.
Eu tenho algumas... A gente ouve muitas histórias, né, de historiadores e pessoas que explicam um pouquinho do processo de crucificação. A que eu prefiro, a que eu acho que é mais lógica, que os presos normalmente eram presos com cordas. Porque se colocasse apenas os cravos, a pele poderia se rasgar, os ossos, e ele poderia se cair de lá. Então eu entendo que os cravos não era a função principal deles prender, mas eles eram presos com cordas, amarrados na cruz. E a posição da cruz, gente, que é assim, ó, né, dos dois braços, conforme vai se passando o tempo, a pessoa vai começando a ficar sufocada, porque a morte por crucificação é uma morte por sufocamento. Conforme os músculos vão endurecendo do braço, do peitoral, desce para o diafragma, ele já não consegue mais, o condenado, respirar. E a única maneira que ele consegue fazer isso é ele pôr força nos seus pés, empurrar o seu corpo para cima, pegar um ar e se pendurar de novo nos seus braços. Só que o cravo, ele tinha uma função muito específica. Entenda, os romanos eram extremamente cruéis nas suas sentenças. E o cravo, ele entrava na carne e ele expunha os nervos que existem dentro de nós a choques mecânicos. Gente, eu tenho um nervo nas minhas costas que é uma bênção. Eu comecei a treinar bastante costas agora para fortalecer meus músculos, para parar com isso. Mas tinha dias que eu deitava no sofá meio de lado, esse nervo saía do lugar, mas saía de um jeito que a Raquel, minha princesa, ela conseguia pegar no nervo assim, ó, e puxar para um lado e para o outro, assim. Incrível, gente. Só que cada vez que eu me movimentava, dava um choque. Sabe aquele choque que você trava e para e não consegue fazer mais nada? Só que Jesus estava com os seus dois braços e os seus pés presos com esses cravos, moído. Você está entendendo o que é condenação? Condenação não é uma injeção letal, não é tomar um choquinho e apagar. Só que essa condenação era minha e sua. Naquela cruz, tinha que estar eu e você. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois de todo esse processo doloroso, humilhante, Jesus lá em cima, no último momento, suspirou. E ele disse: Teleo, está consumado, está cumprido, está feito. Pai, a dívida deles acaba aqui e acaba agora. Essa condenação que era minha e sua. Talvez você esteja pensando: Carlão, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu não mato, eu não roubo. Nós, ao longo da nossa história, fomos aprendendo a dar volume para os pecados como se fossem diferentes diante de Deus. Eu quero dizer para você, um assassino e um mentiroso têm o mesmo peso diante de Deus. Pecado é pecado. O que varia é a consequência daquilo que nós fazemos de errado. Amém? Essa condenação era nossa, mas Ele levou sobre si. E o último aspecto que eu quero falar com vocês nessa manhã é sobre o fim da separação do amor de Deus. Romanos 8:35 diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Deus? O pecado, ele trouxe para nós muitas perdas. Mas eu quero apontar uma perda que a gente pode elencar, que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. A morte. Por causa do pecado, as pessoas morrem. Por causa do pecado, provavelmente, eu falo provavelmente porque se acontecer na ordem natural, nós vamos passar pela perda dos nossos pais e das nossas mães. Talvez você já tenha perdido um deles, talvez você já tenha perdido os dois. Eu um dia vou ter que enfrentar, provavelmente, esse momento. Porque eu tenho os meus dois pais.
que são lindos. E nós experimentamos amor de pais, e eu imagino que você possa ter experimentado isso, mas se você não experimentou, não tem problema. Porque eu creio que Deus hoje está trazendo uma série de coisas para nós. Mas se você teve um pai presente, um pai que te amou, uma mãe presente, uma mãe que te amou, o dia que você perde essa pessoa que você ama, a distância desse amor, porque o que nós sentimos, a dor que nós sentimos é que aquela pessoa não está mais conosco. Minha mãe é uma grande conselheira minha. É ela que, mais do que meu pai, porque meu pai tinha que trabalhar muito para poder prover para nós, então ele, vamos dizer assim, se colocou como provedor do lar. E minha mãe acompanhava eu e minha irmã, sempre acompanhou, acompanha até hoje, né? É quem tem a palavra de sabedoria, quem tem a palavra de experiência, e aquele amor que nos envolve, gente, que é incrível, né? E quando você é afastado desse amor? Agora, eu estou falando de uma relação humana, que embora seja tremenda, que eu usei esse exemplo de pais, né, de pai e mãe, porque talvez seja a relação mais forte que existe. Mas imagine você passar a sua vida longe de Deus e do amor de Deus. Tem dias que eu vou para o meu devocional e eu falo: Senhor, eu não sei como eu cheguei até aqui. Como é que eu vivi sem o Senhor? 29 anos da minha vida, 29 anos, Senhor. Como que eu vivi? Se hoje eu sou dependente de tudo. Sabe, a minha alegria vem do Senhor. O meu sustento vem do Senhor. E é claro que Deus usa a minha esposa, usa uma série de, né, usa o Renato, a Fernanda, usa amigos, pastores, pessoas que nos enchem de amor, mas tudo vem dele. Só que o mundo muitas vezes não tem concepção do que é viver sem o amor de Deus, porque talvez nunca tenha experimentado. E eu nunca tinha experimentado o amor de Jesus até eu entregar minha vida para Ele. E gente, eu fui envolvido por um amor de aceitação. Eu fiz muita coisa errada lá atrás. Machuquei muitas pessoas. E fui até instrumento para a morte de uma. Não matei ela, mas fui instrumento. Dei a dica de como era fácil. E eu vejo quanto Deus me amou, me sustentou, mesmo quando eu não conhecia Ele. Você consegue se imaginar vivendo sem o amor de Deus? Você imaginou se Deus falar para você assim, ó: Brenda, hoje você vai sair do culto, eu vou ficar umas 2 horinhas fora, não vou poder estar com você, você vai ficar longe do meu amor, tá bom? 2 horinhas de vácuo aí, depois eu volto. Como é que seria? Como é que seria, Salvador? Desesperador. E tem muita gente que não conhece esse amor ainda. Mas você nunca mais vai ser separado desse amor. Amém? Nunca mais você vai experimentar o vazio da falta do amor de Deus. Porque faz parte do pacote de todas as coisas que Deus deu para você. Em João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sabe o que é mais legal que eu vejo da palavra de Deus? É que a Bíblia fala que existem irmãos de sangue que a gente tem. Ok, irmãos geralmente são pessoas próximas. Mas a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que um irmão. Eu nunca tive um irmão homem, né? Eu tenho uma irmã. Mas hoje eu tenho o Renato, que é meu irmão. E ter alguém que se preocupa com você, que te corrige quando precisa, porque afinal de contas isso é amigo. Amigo é aquele que corrige você. Carlão, aqui você está enganado. E eu confio naquilo que ele fala para mim. Amém? Deus estabelece uma relação entre os irmãos de amizade. Tem que haver isso. Porque é triste a gente andar sozinho. E é bom demais a gente andar com pessoas que nos amam, que querem o nosso bem. Que não estão interessadas no que você tem ou o que você pode fazer, mas em quem você é.
Sabe uma das coisas que mais me tocou, gente, no meu processo de conversão? E o meu processo de conversão foi bem curioso, porque eu comecei lendo um livro em 1995 que chama assim, Operação Cavalo de Troia. Já ouviram falar? Não é um livro cristão, tá? E esse livro foi emprestado para mim, porque a pessoa que me emprestou falou assim, eu sei que você gosta muito de ficção científica, você gosta de Star Wars, Star Trek, gente, eu sou geek mesmo, eu gosto. E essa pessoa falou assim, olha, nesse livro fala de supostamente, de uma operação militar nos Estados Unidos, que os caras criaram uma máquina do tempo. E aí, com essa máquina do tempo, eles ficaram na dúvida, o que a gente vai fazer? Para onde nós vamos? E aí todo mundo no mesmo ponto, vamos para a época de Jesus, vamos saber se é verdade ou não essa história. E até então o livro estava para mim muito legal, porque ele conta detalhes da máquina, dos sistemas, como é que fazia, os eixos, não sei o quê. Até a passagem que foram dois para lá, supostamente nessa viagem foram dois militares, um deles ficava dentro dessa máquina, coordenando, tipo assim, o cara que ficava com as telas de TV, e o outro se vestiu como uma pessoa da época, aprendeu a falar a língua da época e foi se misturar. E a primeira passagem que Jesus aparece no livro, gente, o livro nem cristão não é. Esse cara chega num lugar, sabe aquela passagem que está as criancinhas brincando com Jesus, que os discípulos ficam falando, não, deixa o mestre em paz. E ele fala, deixa vir as criancinhas até mim, E ele conta que ele estava nesse momento, neste lugar. E quando Jesus chega antes dessa passagem com as criancinhas, ele vai cumprimentando as pessoas, ele vira para ele, que era um cara de fora do seu tempo, não era só fora da vila, da cidade. O cara não estava nem na linha do tempo dele, porque ele estava no passado. E ele vira para ele e fala assim, seja bem-vindo. E gente, eu me imaginei sendo aquele cara de fora. E Jesus estava falando para mim assim, seja bem-vindo. De 95 até eu me converter, muitos anos se passaram, porque eu fui me converter efetivamente, meu coração era muito duro. Fui me converter só em 2001, de verdade. Mas naquele dia, eu comecei a aprender sobre alguém que me amava e que era meu amigo. E eu tinha amigos, mas eu não tinha um amigo como ele. Eu vou te falar, ninguém tem um amigo como ele. E ele quer ser seu amigo. Eu não sei qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus, com Jesus, até você chegar aqui. Eu quero te dizer, se tem algum amigo que você senta para conversar e fala, abre o seu coração, conta os podres para ele, sabe? Geralmente é para os amigos que a gente conta os podres, Ele é esse amigo. Só que ele não está ocupado, porque às vezes os nossos amigos estão trabalhando, ou eles viajaram, ou não podem. Não porque eles não amem a gente, mas é porque todo mundo tem as suas responsabilidades. Mas ele pode toda hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Amém? Tudo que nós precisamos, gente, é amá-lo. Deuteronômio 5:10 diz assim, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E João 14:21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. A única coisa que Jesus pede de você é que você o ame. E para você amar Jesus, você precisa absorver os seus mandamentos, as suas direções e as suas virtudes e colocar isso em prática todos os dias da sua vida. Amém? Jesus fez uma obra tremenda na cruz. E Ele quer dar para você todas as coisas. Mas primeiro, você precisa se apropriar do fim da acusação, do fim da condenação e do fim da separação do amor de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós estamos quase terminando. Talvez você esteja hoje aqui comigo, na igreja física, talvez você esteja me assistindo pela internet. Talvez você esteja assistindo esse vídeo que foi gravado. E talvez você nunca tenha tido a oportunidade, como eu também não tinha naquele tempo, de ter entrado numa igreja ou ter ouvido alguém pregar e alguém ter explicado para mim quem é Jesus, pelo menos o mínimo que eu preciso
para saber o que Ele fez por mim. Primeiro entender se eu merecia ou não, e eu não merecia, e depois saber o que Ele fez por mim. E talvez você nunca tenha tido a oportunidade de falar: Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu estou cansado de andar debaixo de acusação e de condenação. Eu estou cansado de ter que me esforçar para agradar as pessoas. Eu estou cansado de me esconder atrás de máscaras. Eu estou cansado. Eu preciso de um amigo para caminhar comigo. E eu quero dar primeira essa oportunidade. Essa é a primeira, tem outras. Se você nunca fez uma oração para entregar a vida para Jesus, eu queria que você levantasse a mão onde você está. Se você nunca fez uma oração falando assim: Senhor, eu quero em definitivo entregar a minha vida para Ti. A Bíblia fala em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você quer fazer essa oração hoje, nunca fez dessa maneira, não perca essa oportunidade. Amém? Agora eu quero falar com vocês que estão debaixo de acusação, que vocês estão se sentindo condenados, vocês que estão sentindo às vezes uma falta do amor de Deus na vida de vocês. Vocês têm experimentado às vezes uma sensação de que você ora, parece que nada acontece. Parece que você ora e os céus são de bronze, sua oração não sai nem do telhado da sua casa. E talvez você esteja nesse momento que você esteja se sentindo um pouquinho distante. E aí com você eu queria fazer uma oração nessa manhã. Eu queria que você viesse aqui na frente comigo, porque eu sei o que é viver debaixo de acusação. Eu sei o que é condenação. E eu também sei o que é viver sem o amor de Deus. Vem aqui. Temos um corajoso aqui. Alguém mais? Você não está vindo aqui na frente porque o Carlão está pedindo. Você está vindo aqui na frente para se expor para Jesus, para se apropriar de algo que vai mudar a sua vida para sempre. Chega, gente, de viver uma vida rasa e de ficar se sentindo culpado, de não experimentar o melhor de Deus. O que o Senhor quer fazer hoje é primeiro para os corajosos, é aqueles que querem dizer: eu quero viver esse novo tempo. Aleluia. Você que está ainda nas cadeiras, fique de pé no seu lugar. Pai, Papai, nós somos dignos de condenação, porque nós somos pecadores. E às vezes, Senhor, nós temos essa dificuldade, primeiro, de entender que sacrifício que foi feito por nós. Será que eu sou importante? Será que eu sou amado? Será que o Senhor tem um plano para mim? Ou será que eu só estou consumindo recursos, gastando tempo aqui nessa terra? Às vezes, papai, as acusações vêm sobre as nossas vidas e parece realmente que nós estamos perdidos. O nosso erro é tão grosseiro, se é que efetivamente erramos, e nos sentimos acuados, diminuídos. E quando somos condenados, então, julgados e condenados, papai, eu quero te agradecer porque Jesus passou pelo inimaginável. Jesus é Deus, Senhor. É Deus. Deus que foi rasgado por homens. Foi humilhado por homens. E foi morto por homens. E eu não estou acusando aqueles religiosos daquela época, nem os soldados romanos. Porque quem pregou Jesus na cruz somos nós mesmos. Mas, Senhor, nós nos apropriamos nessa manhã
nos apropriamos dessa verdade que não há mais acusação sobre nós, que não há mais condenação sobre nós, e que nós não precisamos passar o resto dos nossos dias sem o amor do Senhor. Nós nos apropriamos, Senhor, desse amor nessa manhã. E eu oro agora, Espírito Santo, Ruach Kadosh, sopra no nosso meio. É um vento de refrigério. É um vento de cura na nossa alma. Nós não precisamos provar o nosso valor, porque o nosso valor está em Cristo Jesus. Não somos todos nós vasos de barro, e no entanto a palavra fala explicitamente que há um tesouro dentro de nós. Esse tesouro é o Senhor. É o Senhor. Senhor Deus, enche esses vasos com o teu tesouro. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas agora, Senhor. Todas as coisas, derrama, Senhor. E não apenas todas, mas abundante, abundante, abundante. Mais, Senhor, mais. Uma porção inacabável, interminável. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por ter se colocado no nosso lugar, ter morrido a nossa morte, ter passado a nossa vergonha, a nossa tortura o Senhor levou, e a agonia, para que no Senhor nós fôssemos livres. Para que nós fôssemos livres. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós curvamos o nosso coração diante de ti, Jesus. Só tu és o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono de todas as coisas. Perfeito, maravilhoso, excelente, excelso. Jesus, passa agora tocando nos nossos corações, meu Rei. Toca, Senhor Deus, nas pessoas que estão nos vendo através desse vídeo pela internet. Faz uma obra de espanto e de mudança. Hoje, Senhor, é dia de algo novo. Hoje é dia de experimentar algo que nós nunca experimentamos até aqui. A leveza da sublimidade, da excelência, do amor do Senhor. Jesus. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Senhor. Recebe agora. Recebe agora, Senhor, as nossas vidas diante de ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Queridos, podem se sentar. Nós já estamos terminando. Quando Deus falou comigo a respeito dessa palavra, eu confesso para vocês que quando a gente passa muito tempo servindo, muito tempo dentro do Evangelho, às vezes a gente começa a viajar um pouco naquilo que a gente quer receber de Deus, sabe? E não que a gente não receba presentes e até mimos, tá? Não é o dia hoje para eu contar. Um dia eu falo para vocês de alguns mimos que Deus me deu. Não eram coisas que eu precisava, mas era uma maneira dele falar assim: Carlos, eu conheço o teu coração. O que eu vou te dar aqui é um presente que você não precisa, mas eu quero te dar porque eu te amo. Amém? Se aproprie dessa palavra hoje e saia daqui se sentindo a última bolacha do pacote. É sério mesmo, porque você é muito amado por Deus. Nós somos pessoas em obras, estamos sendo transformados todos os dias. Nenhum de nós é perfeito, nem o pastor Renato, nem o apóstolo Lamartine.
Não somos perfeitos. Mas a perfeição habita dentro de nós, nos transformando de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu vou abençoá-los então, para nós terminarmos o culto e começarmos uma semana cheio da presença de Deus. Amém, Salvador? Levanta a tua mão aí. Senhor Deus, eu quero abençoar cada vida que está aqui nessa manhã e abençoar também a todos que estão assistindo pela internet, seja, Senhor, ao vivo, seja gravado. Quero declarar, Senhor Deus, as tuas bênçãos abundantes, conforme nós declaramos aqui, todas as coisas, o suprimento que vem do alto, mas principalmente a tua presença constante. Pois como o Senhor prometeu, e nós, Senhor Deus, viemos diante de Ti nessa manhã para exigir o cumprimento dessa promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Nós, Senhor Deus, nos apropriamos dessa promessa nessa manhã, que o Senhor caminha conosco de dia e de noite, nos guarda, nos supre, nos protege. O Senhor cuida da nossa alma, o Senhor cuida do nosso corpo, o Senhor tem planos e projetos. E, Senhor, como uma voz profética, se cumpram os teus planos e os teus projetos na vida dos meus irmãos, dos meus queridos, da minha família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, esse amor que nos constrange, que a graça do Senhor Jesus, que é essa força que nos levanta todos os dias para vencermos o pecado, sermos transformados e servirmos ao Senhor. E as consolações tremendas, maravilhosas do nosso amigo Espírito Santo, sejam hoje e sempre com o teu povo, com a tua noiva, com os teus eleitos. Amém. Amém, queridos. Um bom domingo para vocês. Que Deus os abençoe. Uma boa semana. Uma semana de vitória, de prosperidade. Em nome de Jesus. Vão em paz.